Você conhece essa ave? Conhecida popularmente como guará vermelho, nome derivado do tupi que significa penas que enfeitam, seu nome científico é Endosmus ruber, que significa estimada divindade vermelha. O guará é uma das mais belas aves brasileiras e o único pássaro vermelho marinho do mundo. Costuma ser encontrado em lugares como manguezais, rios e pântanos, mais especificamente na costa norte da América do Sul, em países como Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Guianas, Ilha de Trinidade e Tobago. Ele também é conhecido como ibis escarlate. Os ibis se dividem em diversas espécies e são aves que possuem pernas longas e desprovidas de penas. Um dos mais conhecidos é o ibis sagrado, pois era considerado pelos egípcios como a encarnação do deus Tote. De acordo com a tradição popular de alguns países, o ibis é a última ave a desaparecer antes de um furacão e a primeira a surgir depois da tempestade passar. Voltando ao nosso conhecido guará, um detalhe interessante sobre a ave é que ela não nasce vermelha. Seus filhotes costumam ter cores escuras e peito branco. Ele só adquire sua plumagem vermelho e carmesim por conta de sua alimentação rica em crustáceos, que lhe fornecem carotenoides, importantes pigmentos responsáveis pelas cores laranja, amarela e vermelha na natureza. Os guarás vivem em bando e sua reprodução no Brasil ocorre no período das chuvas. Seus ninhos são coletivos, chegando a ter dezenas a centenas deles. No contexto da história do Brasil, as penas dos guarás eram usadas para enfeitarem rituais canibais dos índios tupis, nos mantos de plumas vermelhas usados pelos índios tupinambás, chamada coiave, e mais tarde foi usado pelos europeus, que viram as penas como fonte de lucro, pois era a última moda usar chapéus adornados com plumas de aves exóticas, o que levou à caçada indiscriminada desses animais. Inclusive, tem um artigo muito legal sobre a representação social do guará nas falas e percepções das comunidades ribeirinhas de Guaratuba, da Francine Scherer e da Nelma Baldin, onde mostra que a caça se tornou tão desenfreada que em 1781 foi lançado um edital da Coroa Real proibindo a caça do guará em Guaratuba. Se quiserem ler mais sobre o artigo, o link está na descrição do vídeo. Continuando, agora nós temos a nossa seção Curiosidades. Bem, curiosidade número 1. Antigamente, no Maranhão, a população acreditava que o responsável pela cor carmesim da ave era a água salgada. Então, algumas pessoas capturavam filhotes, achando que suas penas se tornariam vermelhas se banhassem os mesmos na água do mar. Mas no final, ele continuava com a sua cor escura na fase adulta. Lembrando que pela Lei 5.197, de 1967, a criação de animais silvestres depende de autorização do órgão ambiental competente. Ou seja, por favor, ninguém saia pegando filhotes de ave silvestre para criar sem autorização, isso é crime. Curiosidade número 2. No Rio de Janeiro existe a lenda do ibis do Pão de Açúcar. Como dissemos antes, o guará é uma espécie de ibis, e essa lenda se refere a uma sombra que durante 11 horas ao meio-dia é visível na cavidade da pedra, formando uma silhueta de um pássaro pernalta, o chamado ibis do Pão de Açúcar. De acordo com blogs de viagens fora da toca, existe uma teoria onde dizem que indígenas, teoricamente, haviam contado aos portugueses uma lenda sobre a origem dessa marca do Pão de Açúcar, onde 2 pássaros celestes, vindo das estrelas, em feroz batalha, lutaram na terra. Durante a luta, uma das aves foi destruída, e os 2 irmãos que estavam montados nela também. Tempos depois, outros membros da raça dos irmãos que haviam morrido vieram à terra e esculpiram o pássaro na montanha como homenagem aos guerreiros caídos. E aí, já tinha ouvido falar dessa lenda? E por último, e não menos importante, curiosidade número 3. Existem filhotes híbridos entre o nosso conhecido ibis escarlate e o ibis branco, bastante conhecido nos Estados Unidos. Um artigo produzido pelos pesquisadores Cristina Ramo e Benjamin Busto, da Universidade Ezequiel Zamora, mostrou que existe uma zona híbrida na Colômbia e na Venezuela e alguns filhotes dessas áreas têm essa coloração rosinha. Lindo, não é? Gente, esse é o vídeo de hoje. Se quiserem mais detalhes, eu deixei na descrição artigos e sites que serviram de base para o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. E esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau!